Na moral, não sei porque eu tô fazendo isso, mas já que tô aqui, né? Deixa um like. E é isso. Bom, para começar, tem a peregrinação do Yamato, a cria do demônio, o representante suplente da colheita do ouro, volume 6, recebi remédios e dangos da Otsuru. Na capa tem em destaque o Yamato que recebe da Otsuru um presente embalado em um lenço. Curiosamente, o embrulho parece muito uma fruta do diabo. Além do lenço, possui vários padrões em caracol e o nó que fecha o embrulho lembra um talo. Tenho quase certeza que já vi uma fruta nesse formato, mas não lembro qual. Até achei que parecia a do Yamato, mas não é exatamente isso. E bom, além disso, no fundo da cena, podemos ver várias mulheres que parecem estar tentando chamar a atenção do Yamato. Todas elas possuem coraçãozinho, e olha só percebi agora, essa moça aqui é a que o Sanji ajudou. A menina moça some, dá pra ver o ratinho na mão dela, ou daria se tivesse uma imagem de melhor qualidade. Além dela, também temos o maluco lá, Urashima. Me parece que ele está de boa. Inclusive, essa trouxinha, no mínimo, tem o formato do fruto do Yamato. Mas é isso. Agora, entrando finalmente no capítulo, temos duas coisas importantes. Primeiro o que o Vegapunk fala e em segundo, os diferentes cenários e reações pelo mundo. O capítulo já começa com uma sequência de 5 perguntas, feitas por alguém muito suspeito. A primeira pergunta, questiona a existência das tais armas que afundaram o mundo. São 800 anos e ninguém nunca viu uma dessas. A segunda pergunta é sobre como, exatamente, uma guerra que dura 800 anos, ainda pode estar acontecendo, sendo que, ninguém viu nada. E essa pergunta se liga com a última que diz, como uma guerra que ninguém sabia que existia, segue acontecendo. E dessa vez, a pessoa deu nome aos bois, direcionando a pergunta para o Vegapunk. Deve ser alguém mais velho, pra tá falando com o telão, né? Mas bem, apesar de serem perguntas muito boas, a mais interessante delas é a quarta que diz, como pessoas dessa época, ainda poderiam estar vivas. Curioso, não é? Como essa pessoa chegou nessa conclusão e, pensou que existem pessoas do século perdido vivas atualmente. Cheguei a pensar que fosse Mu falando, mas ele só disse 3 pontinhos como sempre. Mas bem, deixando isso pra lá, entramos na segunda parte do capítulo, os cenários e reações. Nessa primeira página, vemos algum lugar de Alabasta, onde a pessoa que fez as várias perguntas está. Descendo a página tem Mu, de rolê, imagino que no Castelo Pangeia. Ele anda no que parece ser o Salão das Flores. E para na frente de um quadro, ou talvez seja uma foto da rainha de Alabasta, a Nefertari de Lili. Talvez, essa seja a tumba dela. E por causa disso, as pessoas estão teorizando que Mu é apaixonado pela Lili. O que faz sentido, tecnicamente falando, a Lili fudeu o esquema dele, e ainda assim, ele guarda um quadro dela. Soa muito como, não importa o que você fez, eu sempre lhe amarei. Isso tem cara de amor de, enfim. Nos quadros e páginas seguintes, aparece a capital e depois o interior do palácio de Alabasta. É possível ver o Igaran chorando enquanto olha para cartazes da princesa Vivi. Que na verdade, é a rainha agora. Assim, já deveria ser rainha faz tempo, mas o cobra, cheio de doença, não quis largar o trono. Mas enfim, Karui está junto e chora como uma criança também. Em seguida tem o que parece ser o funeral do rei Cobra. Esse gostava tanto de ser rei, que deu um jeito de impedir que a filha fosse rainha. Até porque, não existe ser vivo que diga, em sã consciência, que a ideia do Cobra indo cobrar os velhos do governo, foi algo inteligente. Mas tudo bem, agora que foi de base, ele é santo. Bom, no velório estão alguns membros do exército do reino e os guardas reais, Shaka e Pel. 2 vacilão, o único trabalho deles é proteger o rei e a princesa, e os cara conseguem falhar em tudo. O Shaka já não é de confiança faz tempo, o Cobra diz com todas as letras, se o povo marchar contra o palácio, abra as portas e deixem que tomem de conta. E o Shaka vai e faz o oposto disso. Mas enfim, nessa página, o Vegapunk volta a falar. Ele antecipa sua intenção de pedir desculpa, mas primeiro, precisa falar o porquê precisa se desculpar. Vegapunk começa falando sobre o seu desejo de criar uma fonte de energia, que fosse a base da indústria que viria. E apesar de estar inacabada, a chama-mãe, criada através do acúmulo de suas pesquisas, foi finalmente colocada em teste prático. Nesse momento, minha desconfiança nasce. O Vegapunk, ou esse Vegapunk, ele parece ter uma confiança no governo que pra mim é estranha. Ainda mais sabendo o que sabe e viveu na mão do governo. Como ele diz, tenho certeza que um dia ela vai se tornar a energia que vai enriquecer a vida de todas as pessoas do mundo. E assim, é ser muito ingênuo. O governo pegou só um fragmento e a primeira coisa que fez, foi testar a arma. Quais as chances do governo mundial usar a chama-mãe, para iluminar o mundo? No máximo, vão iluminar a Terra Sagrada. Quando o governo mundial terminar de usar a arma, não vai ter nem mundo. Dito isso, e além dessa estranheza toda, com ele achando que sua pesquisa vai continuar e mais, o propósito original, de criar uma energia limpa e renovável para o mundo vai se manter, baseado em nada.
Ele segue revelando que, um certo dia, um pedaço da sua chama-mãe foi roubada. E a primeira coisa é, sinistro, um pedaço, que não se sabe o tamanho. Foi o suficiente para apagar Luluzia. Acredito que atualmente, a arma esteja sem energia. Então, já tem esse absurdo. Um fragmento da chama-mãe, foi o suficiente para apagar uma ilha. E o segundo absurdo é, a revelação que alguém conseguiu roubar um pedaço da chama-mãe. Como alguém conseguiu fazer isso? E essa questão é muito importante, porque, pelo menos para mim, isso coloca em dúvida esse pedido de desculpas. Talvez, ele realmente se sinta culpado. Mas o que pensei é muito provável que ele tenha permitido o roubo, para que assim, pudesse provar as suas teorias sobre o século perdido e as armas ancestrais. Porque assim, gosto de pensar que, a Robin é a pessoa que possui mais informações sobre as armas. Pelo menos de duas, sabe onde está e o que são, tem o Frank que sabe os planos de construção da Pluton também. E a única arma que o Vegapunk poderia ter conhecimento é a Uranus. E é a única arma que poderia ser testada. Então pensei, Vegapunk descobriu informações da Uranus, informações sobre sua aparência. Usou essas informações para procurar a arma pelo mundo usando seus radares avançados, talvez ele tenha até satélites, por que não? E ao descobrir que estava na mão do governo, ele armou um plano onde a York se torna a traidora, rouba um pouco da chama-mãe e entrega para o governo. O que talvez, ele não esperava, era que a arma seria usada para destruir uma ilha. E o mais importante, a York não sabe disso. Mas quem provavelmente sabia é o Shaka. E por isso, ele diz para o Dragon que iria morrer. Talvez só o Shaka, Vegapunk e o Pitágoras saibam disso e talvez, eles ainda estejam vivos. Mas, por enquanto, vou seguir em frente. Vegapunk assume total responsabilidade pelo roubo, o que não poderia ser diferente. A culpa não poderia ser de mais ninguém, principalmente, se minha ideia estiver correta. Bom, entrando na segunda parte, de fundo para as falas do Vegapunk, vemos o tanque da Mãe Fogo. Antes, fiquei bolado, tudo estava dando a entender que essa bola era a usina que produz a chama-mãe, mas agora, me sinto seguro para dizer que essa bola é uma bateria gigante. E a chama continua fazendo a água borbulhar no tanque. No próximo quadro, tem marinheiros, um que parece muito o Jinbe. Vale destacar, essa turma desistiu de salvar os agentes da Cypher, já que o pessoal caiu no meio da ilha. E desde que o Saturno deu a ordem de ataque, entrar na ilha é loucura. E na sequência, tem a Stussy, ela pergunta para o Edson, que tremor foi esse maluco? E o Edson responde dizendo que deu um problema gigante. Ele explica que a parte subterrânea do laboratório foi derrubada e junto, caíram os agentes do governo. É possível ver que o pessoal caiu bem perto dele, também dá pra ver a S. Hancock, aparentemente, a bolha anula os poderes lunarianos também. E curiosamente, o Edson não fala dos serafins, só dos agentes, ele também comenta e pode-se ver que, a máquina criando nuvens ilha virou sucata. Stussy então fala, espera aí, tudo muito interessante, mas o principal, você não falou amigo, como tudo caiu. Mas, Edson não responde, no lugar, ele manda a Stussy vazar, já que outro dos anciões está indo na direção dela. Momento em que a Stussy tem um conflito, uma luta interna. Vale dizer que, muito provavelmente, esse momento alimentou as teorias que o Imu amava a Lily e talvez fossem até um casal, mas no final ela o traiu. E por isso, ele é obcecado por ela, guardando a merda de um quadro há mais de 800 anos. Regra básica do fim de relacionamento, apague todas as fotos e pare de ouvir sofrência. O cara todo dia deve olhar o quadro ouvindo Marília Mendonça, aí é foda. Mas enfim, seguindo com a resenha. Stussy faz um pedido, ela pede permissão para soltar o Kaku, que fica surpreso com o pedido. E antes que o Edson pudesse responder, ela diz que não vai permitir que o Kaku vá atrás dos chapéus de palha. E sem querer me envolver, Stussy, mas se ele fizer isso, é porque ele tem prazer em apanhar. Se em 100% não ia arrumar nada, imagine meia bomba. Mas enfim, Stussy também revela que sabe para onde o Kaku vai se for libertado, tudo isso como garantia de que libertar o Kaku não será um problema. Então o Edson pensa um pouco e pede desculpas por ter feito a Stussy tomar decisões difíceis. E diz que sabe que o Kaku era amigo da Stussy. E como várias palavras nesse capítulo, o amigo está entre aspas. E pela cara do Kaku, a interpretação mais fácil aqui é que os dois eram um casal. Sei que o Oda disse que não teria romance em One Piece, mas isso é em relação aos chapéus de palha. Romance já teve, o Kyrus e a Scarlet, o Mr. Nine e a Miss Monday, Bege e Chiffon. Então, provavelmente, a Stussy e o Kaku formavam um casal sim. E automaticamente, o pessoal deve ter ligado os pontos e pensado, é isso, Imu e Lily eram um casal, mas a Lily o traiu para ajudar o Joy Boy. Agora, o que fez o pessoal achar que o Imu foi corno, aí já é muito particular para cada um, e não quero militar hoje. Mas bem, voltando, Edson deixa claro que entende que a Stussy, apesar de ter decidido ajudar o Vegapunk, ela não quer prejudicar o Kaku de verdade. Ele destaca que esse desejo de ajudar os dois lados, de compensar e mostrar que, eu traio você, mas não quero o seu mal, é uma prova que ela é uma humana de verdade.
Dizendo isso, Edison permite que a Stussy faça o que desejar, mas que ela precisa fugir, ela precisa sair com vida da ilha. Um bom final, eu acho, ela teve a resposta que queria, ela de fato é humana, só um ser humano com sentimentos reais teria esse tipo de conflito. Talvez não seja o suficiente, mas é o que tem por agora. Já na página seguinte, tem uma passagem por 3 lugares, o primeiro é Kamabaka, onde é possível ver os vice-comandantes Luciano, só um cantinho do rosto, a Ahiro do braço mecânico e o Giron. Isso, talvez seja uma dica de como o Vegapunk soube sobre Luluzia, na verdade seria, porque não é. Também passa por uma base da marinha, onde um marinheiro, que não sei se tem nome, ele me parece surpreso ao descobrir que Luluzia foi vítima de uma arma ancestral. Destaque pra menina moda, pensei que ela tinha visto Luluzia sendo destruída. Mas enfim, no quadro final tem o rei Elisabelo, ordenando que o seu estrategista, Dagama, fosse investigar se Luluzia realmente foi de arrasta. Porque essa informação, só o governo mundial e o exército revolucionário tinham acesso. E dito isso, volto para a explicação do Vegapunk, o motivo do seu pedido de desculpas. Ele explica que, 2 semanas depois que um fragmento da sua chama foi roubada, o céu do reino de Luluzia foi iluminado de forma violenta. E, de acordo com as notícias, o reino havia desaparecido completamente. E novamente, notícias de quem? Voltando no tempo, no capítulo 1082, Sabo retorna vivo para Kamabaka. E só no capítulo 1086, Sabo revela o que viu em Luluzia. E nesse momento, o caos em Egghead já tinha começado. E o ataque do Rob Lute e o pessoal dele começa no capítulo 1068. Então, essa notícia só pode ser acessada por um agente duplo dentro da marinha. Vegapunk de alguma forma, sabia o que a marinha e o governo mundial estava fazendo. Além disso, ele informa que só depois de Luluzia, foi que ele observou nas leituras de dados, sinais de terremotos em escala global. E se sentindo orgulhoso por sua criação, Vegapunk afirma que não existe nada no mundo que possa gerar tanta energia quanto a chama-mãe. Acho que tristeza faria mais sentido que orgulho, já que, não consigo entender de onde vem a confiança dele, como ele, sendo inteligente como é, não chegou na conclusão que o governo mundial vai usar a chama-mãe para ativar a arma novamente. O que pra mim é muito estranho. Vegapunk sabe que a chama foi usada para ativar uma arma ancestral, sabe onde ela foi usada, mas não sabe quem usou e onde essa pessoa está. E digo mais, ele não sabe ou não quer dizer. Ele está assumindo a culpa da tragédia, a fonte de energia dele foi usada para exterminar milhares de pessoas. Mas, ele não parece preocupado que isso pode voltar a acontecer. Nessa história do roubo da chama-mãe e como ele ficou sabendo de Luluzia, tem muita coisa mal contada. De qualquer forma, Vegapunk se ajoelha e pede perdão por ser cúmplice de um ato tão cruel. Ele nem dá um segundo de silêncio em nome das vítimas e, já segue dizendo que com o incidente de Luluzia, ele provou que o afundamento do mundo foi causado por pessoas e, que isso, ainda pode ser feito nos dias atuais. Então ele revela que existem 3 armas ancestrais. E nessa página, seguindo as palavras do Vegapunk, é possível ver a terra natal do Vegapunk. Que se pá, o Vegapunk nem lembra mais. Depois passa em Wano, com o Momonosuke surpreso e falando, então Pluton é. Imagino que o avô tenha contado sobre, afinal ele é o novo líder. Também aparece o Crocodile de cara fechada. Imagino que a raiva que ele sente pela Robin tenha crescido um pouco mais. Na sequência, passa pelo reino Ryugu, por um navio da marinha, onde o Sengoku tenta tirar a própria vida comendo biscoitos ao lado da Tsuru. E finalmente, no QG da marinha no Novo Mundo. Enquanto esses cenários aparecem, Vegapunk segue fazendo revelações, e apesar de dizer que não sabe quem é o mal e o justo nessa história, sempre que pode, coloca Joy Boy e o pessoal dele no fogo. Já que ao revelar que uma arma ancestral foi usada e que 3 existem, ele revela que Joy Boy estava tentando passar elas para as próximas gerações. O motivo, ele não entende e, até cobra o Joy Boy ao perguntar, o mundo já não afundou o suficiente, o que mais tu quer, seu merda? Em resumo, ele basicamente disse, Joy Boy conseguiu passar as armas e o pessoal que herdou é maluco, destruíram Luluzia por nada. Tipo assim, a opinião pública sobre Joy Boy deve ser uma merda nesse momento. Mas, como toda pessoa de centro, ele diz que mesmo as armas do reino do Joy Boy sendo as responsáveis pelo afundamento do mundo, mesmo que Joy Boy tenha tentado e com sucesso, passado as armas para as futuras gerações, mesmo que uma delas tenha sido ativada e destruído Luluzia. E é bom lembrar que a aliança foi forçada a se unir para enfrentar Joy Boy, mesmo com tudo isso, ele não sabe dizer quem é mau e quem é justo nessa história. Mas não tema, Vegapunk afirma, que a verdade será revelada, e isso acontecerá quando o mundo estiver próximo da submersão mundial. E digo mais, quem sou eu para duvidar do que o Vegapunk diz, mas de onde ele retirou essa afirmação? A resposta, muito que me interessa. Mas tudo bem, seguindo em frente, Vegapunk deixa claro que o século perdido é um mistério para ele, mas, ele sabe que no mundo, existem pessoas que sabem toda a verdade.
Nesse momento, entrando no QG da marinha, Akainu aparece furioso ao destruir o seu charuto, enquanto pergunta para o vento: Vegapunk, você realmente vai falar tudo? Seu morto linguarudo do baralho. E, essa pergunta é muito boa. Primeiro, revela que o Akainu, Sengoku e Garp também, todo esse pessoal do alto escalão sabe sobre tudo. Século perdido, afundamento do mundo e que o bando do Roger sabe sobre tudo. Dito isso, Vegapunk cansou de alfinetar um pirata do passado e decidiu cutucar piratas mais atuais. Então ele revela para o mundo que as pessoas que descobriram tudo sobre o século perdido são piratas, fazendo o pessoal espumar, de novo piratas. Esses arrombados são amigos do Joy Boy também, só pode. De fundo é possível ver o Crocus, muito bem deitado e dizendo 3 pontinhos, marinheiros de baixa patente chocados que os piratas sabem sobre tudo. Também é possível ver a Ilha dos Braços Longos, destaque para os antigos empresários do Brook. Nesse momento, acontece uma pausa, e York, que corria pelos corredores do laboratório, para e pensa: espera aí, eu perdi alguma coisa aqui. Ela então questiona: como você sabe que roubei a chama-mãe? Detalhe, em momento algum, Vegapunk disse que sabe quem roubou. Até porque, se ele diz que sabe, seria o mesmo que entregar o ouro. Mas bem, York também fala que cortou sua sincronia para não ser descoberta. E isso não faz sentido. Não sei como funciona a sincronia no Punk Records, e mesmo achando estranho máquinas como o Pitágoras precisarem descansar, comer e ir ao banheiro. Se o que York diz é real, há pelo menos 2 semanas que todos os satélites estão com cansaço e fome acumulado. A não ser que, essa informação foi plantada na cabeça da York. Porque na minha visão, se alguém para de fazer a sincronização, isso deveria ser sentido por todos. Além disso, York revela que o Vegapunk é péssimo em mentir e atuar, mas acaba colocando em dúvida a reação dele, ao descobrir que ela era a traidora. Em seguida ela aponta a estranheza do que o Vegapunk diz, como exatamente ele soube de Luluzia, e depois leu os sinais de terremoto nos dados de sua sonda marítima. Para isso acontecer, ele teria que saber o que o governo estava fazendo. E se ele sabia sobre tudo, a história muda de direção. Uma vez que ele sabia, o Dendemushi nunca seria colocado em um lugar fácil de achar. Mas antes da revelação, destaque para o Júpiter engolindo os coitados da Cypherpol, e esse pessoal estava perto do Edison, não é? Enfim, sobreviveram só para se tornar comida de ancião, que final trágico. Pelo menos estavam com a barriga cheia. Bom, passando a página e com o gigantesco gigante de ferro em destaque. York revela a localização do Dendemushi de transmissão, escondido na fase da fábrica, dentro do gigante de ferro Uoi. E vale comentar, ninguém sabe que o gigante está se movendo com exceção de alguns marinheiros. E digo mais, eu acho que a fonte de energia que está movendo o gigante de ferro é a chama-mãe. Acredito que o Vegapunk não testou antes por medo do que o gigante faria, uma vez que fosse ativado. Talvez ele acredite que o gigante é uma arma ancestral também. Aí, depois do teste de Luluzia e sabendo que a mãe chama funciona, ele planejou ativar o gigante. E talvez, o Vegapunk original, o que diz Quasar, esteja dentro do robô nesse exato momento. Dito isso, apesar de não ter muita esperança, talvez o Oda mostre o pau comendo entre o robô e os anciões. Mas enfim, e para fechar o capítulo, Vegapunk revela ao mundo que os piratas do bando do Rei dos Piratas descobriram toda a verdade sobre o mundo, mas ele não consegue entender o porquê depois de descobrirem, os piratas decidiram se esconder, e para não esquecer, dá uma cutucada ao perguntar, por que não fizeram nada, esses pau no rabo. E digo mais, durante o final de semana, o que mais se falou foi, a recompensa do Bag vai aumentar. Também esqueceram do Shanks, mas enfim, nesse momento é mostrado Sabaody, na sequência, o bar da Shaq que está cobrando a dívida de um mau cliente. Ao lado, Rayleigh está entregue, bêbado como nunca esteve antes. E como um bom bêbado, ele reclama, indignado com o Vegapunk que está falando demais. Mas também não deixa de responder o motivo pelo qual os piratas Roger sumiram do mundo. Ele diz, não roube a diversão dos jovens, não é, Roger? O que bate com o que ele diz para Robin, milhares de anos atrás. Descubra por si mesma e talvez, você até tenha um entendimento diferente do nosso. Então a decisão de guardar segredo foi proposital. Mas enfim, esse foi o capítulo 1116 do mangá One Piece. Intitulado, Conflito. Você chegou até aqui, é nóis. Forte abraço e até a próxima.